Boa noite, pessoal. Boas-vindas a todos para a gente começar a nossa terceira aula. Eu queria primeiro apresentar o livro para quem não conhece, né? O livro do Marcos do Rio Teixeira, A Feminilidade na Psicanálise. Foi esse livro que é a base aí dos nossos encontros. Hoje o tema vai ser sobre os gozos, né? Eu queria falar rapidinho só para quem não conhece, né? A associação, o Ato Analítico, para dar uma olhada aí nas nossas redes sociais, no Insta Ato_Analítico e a nossa página, site na internet, associação atoanalítico.com.br. Lá tem bastante escritos nossos, né, dos associados, tem também um texto do Marcos sobre a feminilidade, para vocês estarem aí atentos às nossas produções. Eu vou pedir para todos que estão aqui, coloquem o nome na lista de presença ali no chat, para que a gente possa ir acompanhando a presença de vocês, né? Tem muitos nomes que já estão conhecidos aí dos nossos encontros anteriores, e a gente continua fazendo um controle de presença, mas não só por questão do certificado, mas é para saber mesmo de vocês, de onde vocês são, quem que está acompanhando, né, os nossos encontros, certo? Sem mais delongas, quero apresentar aí o Marcos, eu acho que a maioria já tem acompanhado os encontros anteriores. O Marcos é psicanalista, diretor lá da Agalma, a editora, e ele é membro honorário da nossa associação, Ato Analítico, está desenvolvendo aí um trabalho conosco praticamente desde o início da associação, certo? Marcos, deixo a palavra com você. Obrigado, Anne. Bom, boa noite meus colegas do Ato Analítico, boa noite também aos participantes desse seminário. É uma satisfação estar com vocês aqui nessa terceira aula, trabalhando sobre o tema da feminilidade na psicanálise, que é o tema também do meu livro, que já foi mostrado aí para vocês, e que nesse seminário eu desenvolvo procurando seguir um pouco os capítulos do livro, mas acrescentando também algumas reflexões. Eu queria dizer que hoje eu vou procurar fazer uma aula mais concisa, né? Mais resumida, porque da última vez eu acho que eu me estendi um pouco, eu me animei e me prolonguei demais, né? Eu só percebi isso depois, porque quando terminou a aula eu vi que eu estava muito cansado, né? Muito cansado. E eu acho até que isso prejudicou um pouco as respostas que eu dei para as perguntas de vocês. Eu achei depois que eu não respondi bem, que eu, em virtude desse cansaço, né? E sobrou muito pouco tempo para as perguntas. Então, eu vou procurar fazer uma aula mais resumida hoje, apesar de o tema ser um tema que suscita muita discussão, ou até por isso mesmo, né? Para que sobre mais tempo para a nossa discussão aqui. O tema, como a Anne acabou de apresentar, o tema de hoje é os gozos, e nós vamos falar sobre o conceito de gozo na teoria de Lacan e por que ele está colocado no plural, né? Esse tema é um tema, eu não gosto de dizer polêmico, porque eu não gosto muito dessa palavra, pelo menos da forma que ela é utilizada hoje em dia, né? Hoje em dia, polêmico virou quase que um eufemismo para o discurso do ódio, né? Nós vemos muitas coisas muito agressivas na internet e as pessoas dizem, não, isso é polêmico, né? Não é polêmico, né? É discurso do ódio mesmo. Então eu passei a não usar essa palavra. Mas eu posso dizer que o gozo é um conceito que provoca discussão.
provoca discussão e provoca também uma atitude por alguns detratores de Lacan, da teoria de Lacan, uma atitude de zombaria, né? Eu mesmo já presenciei, eu tive o desprazer de presenciar numa jornada de psicanálise para a qual eu estava entre os convidados, dois analistas e professores universitários de teoria psicanalítica, se referindo ao conceito de gozo na teoria lacaniana em tom de zombaria, né, de deboche, falando para a plateia, né, que era composta basicamente de jovens terapeutas e iniciantes na psicanálise, falando: eu vou falar gozo, gozo, falei, gozo, ha, 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 ha. Quer dizer, e eu ali, junto com colegas também psicanalistas que têm como referência o ensino de Lacan, a gente sem entender nada, o que era aquilo, né? Aquela atitude de deboche, de achincalhe, como uma teoria psicanalítica. E, infelizmente, essa rejeição ao conceito de gozo não é somente proveniente dos inimigos, dos detratores de Lacan, mas também, surpreendentemente, também entre autores que tomam o ensino de Lacan como referência na sua clínica e no seu estudo teórico, na sua referência teórica, alguns autores colocam em questionamento esse conceito. Evidentemente, não nesse tom de zombaria, né? Pelo menos não explicitamente, apesar de que eu já escutei algumas apresentações também ironizando o conceito de gozo. Esses autores, eles se baseiam, tanto aqueles que falam nesse tom de deboche, de zombaria, quanto aqueles que falam mais seriamente, eles fazem isso motivados pelo uso um tanto indiscriminado e genérico que alguns colegas lacanianos fazem desse conceito, né? Ou seja, quando nós assistimos colegas falarem do gozo na teoria de Lacan para se referir às mais diversas situações clínicas, dizendo: isso é gozo, isso aí tem um gozo aí, né? Tal coisa é gozo. Então, esse uso que eu chamo de genérico, né? Um uso indiscriminado, indeterminado, vago do conceito, dá margem a esse tipo de questionamento. Se bem que o uso que é feito de um conceito por algumas pessoas não justifica um questionamento do conceito em si. Eu acho que não. Eu acho que você pode questionar o uso que algumas pessoas fazem do conceito, mas isso não justifica você questionar o próprio conceito. Mas, enfim, alguns psicanalistas pretendem questionar esse conceito num tom mais sério, alegando, por exemplo, que ele faria, que com esse conceito, Lacan faria retornar na sua teoria a referência à energia que Freud traz na sua teoria, na teoria freudiana, a referência energética, e que está presente, por exemplo, na teoria das pulsões em Freud. Então, alguns chegam a dizer, por exemplo, que o conceito de gozo seria o equivalente na teoria de Lacan do conceito de pulsão na teoria freudiana, né? E alguns propõem eliminar ou restringir o uso desse conceito a partir daí. Eu não consigo entender, em primeiro lugar, eu não consigo entender como é que alguém pode achar possível eliminar um conceito de uma teoria sem que necessariamente todos os outros conceitos associados a este caiam
num efeito dominó, né? Você não pode limar um conceito de uma teoria achando que vai ficar um vácuo ali e que os outros conceitos que estão associados a ele não vão cair também. Quanto a essa falsa afirmação, né, de que o conceito lacaniano de gozo, porque se trata de um conceito de Lacan, não é um conceito de Freud, nós vamos ver isso, eu espero poder explanar isso para vocês. Essa é uma falsa afirmação de que o conceito lacaniano seria uma espécie de atualização do conceito freudiano de pulsão. Eu chamo a atenção para vocês de um fato muito simples e fácil de ser verificado. Lacan, ele continua utilizando o conceito de pulsão no seu ensino até o seu penúltimo seminário. Na verdade, Lacan utiliza esse conceito em tantos seminários que eu tomei o trabalho de listar os seminários que Lacan não fala de pulsão. Os seminários que Lacan não fala são eles: o seminário 2, o seminário 8, o 15, o 18, o 21, o 24 e o 26. Então, vocês observem, de um total de 26 seminários, Lacan só não fala de pulsão em 7 seminários. E outra coisa, é importante também ver o aspecto cronológico, né? Nos últimos seminários, ou seja, aqueles que marcam o período final do ensino de Lacan, Lacan fala de pulsão nos seminários 20, 22, 23 e 25. Ou seja, Lacan continua utilizando o conceito de pulsão até o seu penúltimo seminário. Então, como é que ele substituiria o conceito de pulsão pelo conceito de gozo e continuaria falando de pulsão, depois de ter elaborado o conceito de gozo, continuaria falando de pulsão até o penúltimo ano do seu seminário? Isso não faz sentido algum, né? Mas se alguém ainda argumentar, porque eu acho que é possível argumentar, dizendo não, mas essa não é uma prova de que Lacan não substituiu o conceito de pulsão, porque é apenas uma questão estatística. Bom, a melhor forma, então, de tirar essa dúvida seria irmos diretamente ao próprio Lacan e ver o que é que Lacan diz, né? É para isso que eu trago aqui, então, o que é que Lacan diz sobre pulsão. Bom, evidentemente, o tempo, né? Eu falei há pouco da questão da duração da aula, o tempo não nos permite retomar toda a teoria das pulsões em Freud e em Lacan. Isso não é possível. Então, eu vou abordar apenas alguns pontos, né? Alguns pontos, lembrando para vocês que a pulsão em Freud possui 4 componentes. Freud lista 4 componentes da pulsão: a fonte, em alemão Quelle, o impulso ou pressão, existem as 2 traduções válidas em português, que é o Drang. O outro componente, o alvo ou a meta da pulsão, Ziel. E, finalmente, o objeto, que Freud utiliza a palavra em alemão Objekt. No seminário 11, que é o seminário Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, Lacan vai se dedicar a trabalhar a pulsão naquela que ficou conhecida como a sua teoria das pulsões, né? E aqui é necessário eu explicitar por que dele, teoria das pulsões. Porque Lacan vai se basear na teoria de Freud, porém, ainda que se baseie na teoria de Freud, ainda que tome como fundamento a teoria freudiana, Lacan vai discordar de Freud em pontos fundamentais da sua teoria. E nós vamos ver quais são esses pontos.
Então, eu cito de uma forma resumidíssima, como eu digo. Bom, Lacan, ao comentar a primeira teoria das pulsões de Freud, porque vocês sabem que Freud tem duas teorias das pulsões, Lacan comentando o artigo metapsicológico As Pulsões e Seus Destinos, de 1915, Lacan vai discordar, vai recusar o dualismo freudiano. O dualismo freudiano é a separação por Freud entre dois tipos de pulsões, né? Pulsões do eu, como ele chama, e pulsões de autoconservação de um lado, e do outro lado as pulsões sexuais. Eu vou citar aqui Freud nesse artigo. Sugerir diferenciar dois grupos de tais pulsões primordiais: as pulsões do eu ou de autopreservação e as pulsões sexuais. Isso é Freud. Bom, as pulsões de autopreservação, acerca dessas pulsões, Freud dá como exemplo a fome e a sede. Vejamos então o que é que Lacan diz. Não se trata, no TRIB, da pressão de uma necessidade, como hunger, a fome, ou durst, a sede. E Lacan acrescenta: a constância do impulso proíbe qualquer assimilação da pulsão a uma função biológica, a qual tem sempre um ritmo. A primeira coisa que diz Freud da pulsão é que ela não tem dia nem noite, não tem primavera nem outono, que ela não tem subida nem descida, é uma força constante. Então, Lacan toma o próprio Freud para contradizer Freud. Ele diz, para Freud, a pulsão é uma força constante. Ela não tem subida nem descida. Ora, a fome e a sede, elas têm uma subida, né, no estado de fome ou de sede, e quando o sujeito ingere o alimento ou o líquido, tem uma descida. Então, não podem ser pulsões. Então, pulsões de autopreservação não são pulsões. Quanto às pulsões do eu, que Freud cita o amor e o ódio, Lacan, nesse ponto, ele é categórico. Ele diz, o nível do Ich, em alemão, o eu, é não pulsional. E é aí, eu lhes rogo que leiam atentamente o texto, que Freud funda o amor. Então, portanto, para Lacan, pulsões de autopreservação, fome e sede, não são pulsões. Pulsões do eu, amor e ódio, não são pulsões. Para Lacan, pulsões são apenas as pulsões sexuais, ditas parciais, em referência à teoria dos objetos parciais de Karl Abraham, e que Lacan vai enumerar como 4, né? Oral, anal, escópica e invocante. Então, vimos que Lacan recusa categoricamente pontos fundamentais da teoria freudiana. Em televisão, você sabe que televisão é o título pelo qual ficou conhecida a entrevista que Lacan concedeu à rede estatal de televisão francesa em 1974. Nessa entrevista, Lacan vai retomar a sua teoria das pulsões. E ele vai citar o seu próprio seminário, o seminário 11, que eu acabei de citar, que é de 1964, ou seja, 10 anos antes dessa entrevista na televisão. Lacan recomenda àqueles que estão assistindo sua entrevista que leiam nesse seminário as aulas que ele fala de pulsão. Ou seja, Lacan reafirma a sua teoria das pulsões. E o que é que ele diz? O que é que ele diz com referência à energia? Eu leio aqui uma citaçãozinha de Lacan. Ao me seguir nisso, quem não sentirá a diferença que há entre a energia, constante sempre identificável do com o maiúsculo, com que se constitui o experimental da ciência, e o drang, ou ímpeto da pulsão, que, sendo gozo, de certo retira tão somente das bordas corporais,
cheguei a dar a forma matemática disso a sua permanência. Fim da citação de Lacan, em televisão. Então, vocês observem o seguinte, o que é que Lacan diz nesse trecho da entrevista concedida à televisão? Ele se preocupa em eliminar qualquer resquício de uma energética, de uma referência à energia em relação às pulsões. Isso ele já se preocupou bastante no Seminário 11, é porque eu não li aqui, mas há todo um momento desse seminário no qual Lacan combate realmente a ideia de que a pulsão tem a ver com energia. Então, outra coisa importante é que ele aqui define um componente da pulsão, que é o drang, que eu falei que é traduzido como impulso ou pressão em português. Aqui o tradutor dos outros escritos, né, a tradutora traduziu como ímpeto, a palavra que Lacan utiliza. E Lacan diz que o drang é que é o gozo. Ora, isso desmente essa leitura, essa falsa leitura que diz que para Lacan a pulsão é o que ele chama de gozo. Lacan diz a pulsão é uma coisa, um dos componentes da pulsão, o drang, é outra coisa. Ele diz textualmente no Seminário 11, eu vou ler para vocês. A pulsão não é o impulso, o trib não é o drang. Então, portanto, Lacan distingue a pulsão, trib, de um de seus componentes, drang. E ele diz que é o drang que é o gozo, e não a pulsão. Ora, isso bastaria para demonstrar que Lacan jamais igualou o conceito de pulsão, conceito freudiano de pulsão, ao seu conceito de gozo. Ao contrário, ele mantém o conceito de pulsão. Eu trago aqui um comentário da Colette Soler no seu livro O Encorpo do Sujeito. Eu vou pedir a Adriane para projetar a capa desse livro, porque é uma referência que eu vou trazer aqui várias vezes na aula de hoje, né? Será que a Adriane poderia projetar a capa desse livro de Soler, para que as pessoas vejam? É possível? É o encorpo do sujeito. Adriane, você achou? Bom, se não tiver disponível, outra hora, então, a gente pode se encontrar, projeta. Mas o que é que diz Soler? Não, esse é o de Roland Chemamá, que é uma referência também que eu trago. São duas referências importantes que eu trago na aula de hoje. Uma é o Roland Chemamá, no seu livro sobre os gozos, que não está traduzido em português, e a outra referência é Colette Soler, no seu livro O Encorpo do Sujeito. Mas o que diz Soler, comentando esse trecho de televisão? O que Lacan desenvolve nesse texto? Pergunta ela. Primeiramente, que o impulso da pulsão não é o de uma energia. De passagem, ele desenvolve a sua concepção. Não há nenhuma energia natural. Mesmo nas ciências físicas da natureza, a energia não é jamais natural. Ele define a energia como a cifra de uma constância. Dito de outro modo, energia em física é uma constante representável do 1. Olha aí o livro. Do livro que eu estou citando. Portanto, uma energia nada natural. No entanto, o impulso da pulsão, drang, não é energia. Lacan diz, ele é gozo, e gozo não é energia, o que quer dizer que ele não se inscreve. Ele o diz textualmente nessas páginas. Então, com base nessas referências,
Colette Soler vai dizer, eu cito novamente a autora, a pulsão assinala a articulação entre o inconsciente e o vivente, em francês, vivant, entre o inconsciente, a linguagem, e o corpo vivente. E ela diz ainda, o conceito de pulsão, que Lacan construiu desde 1964, na linha de sua leitura freudiana, não chega a subsumir todos os fenômenos que nós colocamos e que ele próprio colocou na conta do gozo. E, finalmente, a pulsão, ninguém duvida que isso veicula o gozo. Então, vocês observem quantos pontos importantes temos aqui. Então, em primeiro lugar, Soler destaca essa noção, a noção de vivant, vivente, que se refere ao corpo vivo. E ela diz que Lacan, no final do seu ensino, Lacan faz muitas referências a essa noção, porque Lacan, no final do seu ensino, volta a se preocupar com a questão da vida, que ele havia enfatizado no início do seu ensino e que no período, digamos assim, do meio, ele não deu tanta importância. Quanto ao que diz respeito à relação entre pulsão e gozo, ela vai ressaltar que o gozo recobre um campo teórico muito mais amplo e muito mais aprofundado do que o conceito de pulsão. Então, o conceito de pulsão não pode ser superposto ao conceito de gozo, porque, na verdade, o conceito de gozo ele é mais amplo, ele abrange um campo teórico muito maior. E, finalmente, a Soler resume essa relação entre pulsão e gozo, dizendo a pulsão veicula o gozo. Ou seja, se o gozo para Lacan é um dos componentes da pulsão, ele é o drang, que é a pressão da pulsão, ou o impulso da pulsão, a pulsão veicula o gozo. Então, o que está em jogo no emprego do termo gozo, feito por Lacan, quando comparado à teoria freudiana das pulsões, não pode, de forma alguma, ser dito que se trata de uma substituição de um conceito por outro. O conceito de gozo não é o equivalente do conceito de pulsão. Então, vamos resumir esses pontos dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, nem pulsão e nem gozo são energia para Lacan. Para Lacan, pulsão não é energia, ele deixa isso bem claro, e gozo não é energia. Ok? Outra coisa, pulsão não é gozo para Lacan. São dois conceitos diferentes. E, finalmente, ele diz o drang, o impulso da pulsão é que é o gozo. O que leva Soler a concluir, aí não é Lacan, é uma conclusão de Soler, que ela resume dizendo, a pulsão veicula o gozo. Bom, o que é que nós temos então aqui? Dito isto, né, uma questão importante, uma questão que sempre retorna nas discussões, é a diferença para Lacan entre o seu conceito de gozo e a noção de prazer. Qual seria a diferença ou a semelhança entre esses dois termos, né? Gozo e prazer, né? Porque nós escutamos muitas vezes o termo gozo na acepção de uma experiência prazerosa e outras vezes como uma experiência de desprazer. Lembrando que gozo, na teoria freudiana, não está presente. Gozo não é um conceito freudiano. O que Freud emprega são três termos em alemão que alguns autores aproximam de alguma forma do termo gozo, jouissance, em francês. Esses termos são eles Lust, Befriedigung e Genuss. Lust
é traduzido entre nós como prazer, vontade ou desejo. Mas, mais comumente, é traduzido como prazer, né? Isso segundo Luiz Hans, que é um tradutor muito importante da obra freudiana e que é também autor de um livro intitulado Dicionário do Alemão de Freud. Eu vou ler aqui para vocês o que diz esse tradutor acerca do conceito freudiano do Lust no seu dicionário. Na acepção de sensação prazerosa, a palavra enfatiza a sensação extraída da atividade, visa a atividade e não o objeto. Designa o que há de mais imediato e irredutível na sensação, quando esta brota no corpo, antes ainda da fruição plena do prazer e do gozo. Freud emprega a palavra em conjunto com o antônimo Unlust, desprazer, e em composição com inúmeros outros termos, geralmente relacionados com a pulsão, Trieb, e com a pressão ou ímpeto, Drang. Ora, eu trago também um comentário de Colette Soler nesse livro que eu acabei de citar. Soler comenta o termo freudiano Lust. Ela diz: gozo não é somente a volúpia, não é o lust freudiano, é mais o unlust. Esse lust, que nós traduzimos como prazer, Freud o correlacionou à ideia de excitação mínima, de menor tensão, no que, por outro lado, o prazer sexual lhe coloca um problema. Então, para Soler, o gozo estaria mais do lado do unlust, do desprazer, segundo traduzimos, do que do lust freudiano, o prazer. O segundo termo que alguns autores aproximam do gozo é Befriedigung. O que é Befriedigung? Befriedigung é traduzido na língua portuguesa pelos tradutores de Freud como satisfação. Freud emprega esse termo no artigo metapsicológico sobre as pulsões que eu acabei de citar aqui. Eu cito Freud nesse artigo. Diz Freud: a meta de uma pulsão é sempre a satisfação, Befriedigung, que só pode ser alcançada pela suspensão do estado de estimulação junto à fonte pulsional. Fim da citação de Freud. Os tradutores brasileiros, eles chamam a atenção para o fato de que o termo satisfação em português não é uma tradução, digamos assim, que recobre exatamente o campo semântico de Befriedigung. Por quê? Porque a palavra Befriedigung em alemão, etimologicamente, ela remete à ideia de paz. Por isso, segundo o Luiz Hans, novamente eu cito aqui, o termo contém o mesmo radical de Frieden, paz, e, em geral, conotativamente, equivale a apaziguar ou aplacar. Então, Befriedigung, que é traduzido como satisfação, e que Freud emprega no seu artigo metapsicológico para falar da satisfação da pulsão, Befriedigung seria, na verdade, um apaziguamento. Já o termo Genuss, que é empregado por Freud também, ele tem um sentido, segundo Luiz Hans, mais uma vez, de prazer, curtição, gozo sem ápice. E é utilizado por Freud, esse termo Genuss, de uma forma coloquial, não é um conceito, não chega a ter o estatuto de um conceito na obra de Freud. Ora, o gozo, conceito lacaniano, não pode ser equivalente a nenhum desses três termos. O gozo não é o lust. Como nós vimos aqui, a Colette Soler coloca muito bem, o gozo está mais do lado do unlust, do desprazer. O gozo também não pode ser a Befriedigung, a satisfação freudiana. Por quê? Porque ele está muito longe de ser uma satisfação ou um apaziguamento, que seria a tradução mais próxima do sentido original. O gozo é justamente o contrário de um apaziguamento. E, finalmente,
O gozo também não pode ser o gênus, que é o prazer sensual, porque o prazer sensual seria a descarga que põe fim à tensão. Ora, o gozo ele está justamente do lado da tensão e não do lado da descarga. Então, o gozo não é nem Befriedigung, nem Lust e nem Genus. O gozo não pode ser colocado como uma tradução de nenhum dos termos freudianos. No seminário 17, que é o seminário O Avesso da Psicanálise, Lacan vai abordar a relação entre o gozo e o princípio do prazer. Eu cito Lacan. Basta partir do princípio do prazer, que nada mais é do que o princípio da menor tensão, da tensão mínima a manter para que subsista a vida. Isso demonstra que, em si mesmo, o gozo o transborda e o que o princípio do prazer mantém é o limite em relação ao gozo. Então, vocês observem que essa tese de Lacan, de que o gozo é limitado pelo prazer, é uma tese antiga, porque Lacan, apesar de que esse seminário é um seminário de 1969 a 1970, Lacan lá atrás, no texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, que é um texto de 1960, que está nos escritos, Lacan diz no texto Subversão do Sujeito: pois é o prazer que traz ao gozo seus limites. Isso está nos escritos na página 836. Charles Melman comenta esse trecho de Subversão do Sujeito e ele diz o seguinte, Melman: o prazer, isto é, a preocupação em manter um nível de tensão compatível com a manutenção da vida. Não se deve ir longe demais, senão poderia se desagregar tudo isso. É, portanto, o prazer que traz ao gozo seus limites. Então, observem que é uma tese que Lacan mantém desde o início do seu ensino. Eu trago aqui também uma mesa redonda, da qual Lacan participou em 1966, promovida pelo Colégio de Medicina dos Hospitais de Paris. Essa mesa redonda versava sobre o tema o lugar da psicanálise na medicina. Eu trago um trecho onde Lacan fala sobre gozo e prazer. Essa mesa redonda ela não está publicada nos escritos, nem nos outros escritos, e também não foi publicada como um texto avulso. Eu encontrei num boletim da Associação Lacaniana Internacional, publicado em 1998. Eu cito Lacan. O que diríamos nós do prazer? Que é a menor excitação. Desculpe. Que é a menor excitação. Isso que faz desaparecer a tensão. A controla mais. Portanto, isso que nos detém necessariamente em um ponto de distanciamento, de distância muito respeitosa do gozo. Pois isso a que eu chamo gozo, no sentido de que o corpo se experimenta, é sempre da ordem da tensão, do acosso, do gasto, mesmo da proeza. Há incontestavelmente gozo no nível em que começa a aparecer a dor, e nós sabemos que é somente nesse nível da dor que se pode experimentar uma dimensão do organismo que, de outra forma, resta velada. Fim da citação. Bom, eu pulo agora para 1971, no seminário 19, ou pior, onde Lacan define o gozo. Ele dá uma definição curtinha. Ele diz: gozar é usufruir de um corpo. Gozar é abraçá-lo, é estreitá-lo, é picá-lo em pedaços. Então, nessa definição de gozo, Lacan inclui uma referência ao corpo,
o que já anuncia o que ele vai dizer mais adiante, né? Que para gozar é preciso um corpo, isso se goza. Ele diz no seminário 20, no seminário subsequente. Ainda no seminário 20, ele diz também, ainda não, porque eu acabei de citar o seminário 19. No seminário 20, Lacan diz, um sujeito, como tal, não tem grande coisa a fazer com gozo. Então, vocês observem essa citaçãozinha, que é muito interessante, né? Um sujeito, como tal, não tem grande coisa a fazer com gozo. E eu trago aqui o comentário da Colette Soler. Ela diz, ao contrário, um corpo, sim, e nós sabemos que o sujeito tem um corpo. Então, Lacan diz, um sujeito, como tal, não tem grande coisa a fazer com o gozo. E a Soler diz, ao contrário, um corpo, sim. Quer dizer, um corpo tem grande coisa a fazer com o gozo, e o sujeito tem um corpo. Então, quando Lacan diz, para gozar é preciso um corpo, não se trata do corpo da imagem, trata-se do corpo substancial, diz Soler, que está, finalmente, colocado como condição do gozo, mesmo se essa condição não seja suficiente. Fim da citação de Soler. Lacan, vocês viram, inclui também na sua definição do seminário 19, né, que ele diz que gozar é abraçar um corpo, é estreitá-lo, é picá-lo em pedaços. Esse picá-lo em pedaços é uma referência indireta ao Marquês de Sade. Por quê? Porque Sade é um autor muito importante para Lacan, um autor que ele cita muito, e que, nesse caso, eu leio dessa forma, Lacan está fazendo uma referência para nos lembrar que o gozo, se for levado sem obedecer aos seus limites, que são, como nós vimos, os limites do prazer, se um gozo não for limitado, ele pode levar à própria morte do corpo, né? E, finalmente, concluindo essa parte da aula, eu queria dizer o seguinte, tudo isso para mostrar a vocês que, para Lacan, gozo e prazer não são sinônimos, né? Ao contrário, a tese forte de Lacan o prazer traz limites ao gozo, né? O gozo é limitado pelo prazer, né? O gozo é a tensão, né? E o prazer é o que põe fim a essa tensão, põe fim momentaneamente. Mas agora, ao mesmo tempo, aí é que está o problema, nós encontramos no próprio Lacan referências ao gozo que podem ser consideradas referências que podem ser tomadas no sentido do prazer, no sentido de uma experiência prazerosa. Então, não está excluído que o gozo também tenha essa acepção de experiência prazerosa, para vocês verem que realmente o conceito é complicado. E aí, eu lembro do que eu disse no início, né, que muitos autores criticam o conceito de gozo em Lacan e até fazem zombaria, porque muitos colegas utilizam esse conceito de uma forma que parece muito genérica. Gozo serve para tudo. E eu costumo dizer que um conceito que serve para tudo é um conceito que não serve para nada, né? Se você emprega gozo para falar de praticamente tudo, ele perde a sua especificidade conceitual, né? Um conceito tem que ser restrito, tem que ter uma definição. Mas será que é um problema? Eu levanto a questão, será que é um problema somente do uso do conceito, ou será que o próprio conceito ele dá margem a esse uso para falar de coisas muito diferentes? E aí eu trago para vocês a opinião de Roland Chemamá, que é esse autor que eu me referi, que eu disse que ia citar aqui, e que, se a Adriane puder me fazer esse favor de projetar, agora sim, Adriane, pode projetar a capa do livro de Chemamá, que eu quero que o pessoal veja aí. Quem lê em francês pode ter uma boa referência acerca do gozo, né? Ele, como eu disse, ele não está publicado em português, mas é uma obra na qual Chemamá trabalha
profundamente sobre o conceito de gozo na teoria de Lacan. Bom, eu vou citar aqui o que Chamamá diz sobre esse conceito. A extensão do termo gozo não deixa, contudo, de trazer certos paradoxos. Será que podemos mesmo falar de um gozo no singular se seus efeitos clínicos podem ser tão diversos quanto dissemos? Se o gozo pode tomar a forma de uma busca desenfreada do objeto, tanto quanto aquela do recuo depressivo, veremos, entretanto, que as tentativas mais elaboradas para distinguir entre os gozos diferentes, como aquela de Lacan, desde que ele separa o gozo outro do gozo fálico, não suprimem esse paradoxo. Lacan, precisamente, mesmo depois de ter operado essas distinções, não renunciará jamais a falar de gozo no singular, porque o conceito de gozo não é verdadeiramente esclarecedor, senão por reunir o mais diverso, talvez mesmo o mais contraditório. O gozo em si mesmo comporta contradições fundamentais, cujos efeitos se fazem sentir no conjunto da clínica. Então, vocês observem que Chamamá está ressaltando as contradições presentes no próprio conceito. Eu trago também um comentário importante de Colette Soler no seu livro O Em Corpo do Sujeito. Então, dessa vez, é Soler falando sobre o mesmo tema. Ressalto, pois, uma confusão de registros em nossa abordagem desses problemas. Eu creio que este amálgama que fazemos hoje em dia é, em parte, suscitado pela promoção do termo gozo no ensino de Lacan e em nossa leitura. Porque o termo gozo é um termo, não é um conceito. Gozo é um termo, é uma noção, bastante difícil de circunscrever no âmbito do conceito, que pode cobrir não só todo o campo do possível com a dor, mas também todas as gradações e as variações do registro do prazer quando elas põem em jogo o corpo. Dessa forma, reencontramo-nos com formulações em que o gozo está por toda parte, a relação em nenhuma parte, mas o gozo em toda parte. Esse termo teve, por consequência, desgastar um pouco as distinções clínicas extremamente precisas e úteis que havia nos anos 65 do ensino de Lacan. É de tal maneira verdade que Lacan foi obrigado, impulsionado por seu trabalho analítico, após ter promovido esse termo de gozo, o campo do gozo, nosso campo lacaniano, ele foi levado a retornar, às distinções e a recolocar o gozo no plural, a fazer distinções nas formas de gozo. Então, vocês observem, eu fiz questão de trazer essas duas citações de dois autores de escolas diferentes, né? Escolas de psicanálise lacanianas, porém escolas diferentes, autores importantes. A Soler é a fundadora da Escola dos Fóruns do campo lacaniano. O Chamamá é um psicanalista importante na Escola Lacaniana Internacional, fundada por Charles Melman. E são autores que discordam em vários pontos da teoria. Eles têm discordâncias. Porém, acerca do gozo, vocês veem que eles parecem convergir para um ponto de vista muito próximo. Tanto Soler quanto Chamamá apontam que esse termo ele pode ser tomado em várias acepções diferentes no próprio ensino de Lacan. A Colette Soler chega a dizer que ela não considera um conceito, e sim uma noção, né? O Roland Chamamá, por sua vez, ele chama a atenção para o fato de que, mesmo quando Lacan emprega o termo no plural, ele continua concomitantemente falando de gozo no singular. Porém, observem um ponto importante. Nenhum desses dois autores acha que esse termo deve ser abandonado. Muito pelo contrário. Nesse ponto,
eles concordam inteiramente. É um conceito complexo, é um conceito, às vezes, paradoxal, mas é um conceito muito importante da teoria lacaniana e nenhum dos dois chega sequer a cogitar em abandonar esse conceito. Eu vou, então, partir para a abordagem do termo gozo no plural, porque Lacan, como vocês viram, segundo a Soler, ele é levado a colocar o termo no plural, ele é levado pelo próprio movimento do seu ensino e pelas questões clínicas a distinguir entre, eu não diria tipos, né, ou variedades, mas modulações, talvez, do gozo. E Lacan vai falar em 3 gozos que ele vai denominar o gozo fálico, o gozo outro, que é justamente esse que é conhecido como o gozo feminino, e esse é o motivo, afinal, esse é o motivo dessa aula de hoje, né? Por que essa aula sobre os gozos em um seminário sobre a feminilidade na psicanálise? Porque Lacan falou desse famoso gozo outro, com O maiúsculo, que é conhecido como gozo feminino. E ele falou ainda de uma terceira variedade, que é o gozo sentido, ou jouissance, que é um termo muito difícil de traduzir, porque Lacan faz um jogo de palavras entre o termo jouissance, que é em francês gozo, né? Em francês é uma palavra de gênero feminino, la jouissance, e jouissance, que literalmente quer dizer eu ouço sentido. Então, Lacan fala do jouissance, né, do gozo sentido, que seria literalmente eu ouço sentido. Eu não vou falar desse terceiro gozo por razões de tempo e de focar a nossa discussão no gozo fálico e no gozo outro. Ora, Lacan, no seu seminário 20, mais ainda, dedica-se a trabalhar o conceito de gozo. Não que esse conceito fosse recente no seu percurso teórico. Lacan já fala de gozo desde o início do seu ensino. Porém, no seminário 20, ele se dedica mais atentamente a trabalhar esse conceito. Eu digo a lapidar o conceito, né? A burilar o conceito. E já na segunda aula, ele dá uma definição muito importante. É uma definição curtinha, que eu vou ler para vocês, porém ela é extremamente importante. Esse é um seminário cheio de definições sintéticas, resumidíssimas e extremamente importantes. Lacan diz, então, primeiro, deixa eu situar o contexto. Lacan está preocupado em definir a causa do gozo. Lembre-se, né, só para situar, que Lacan já havia definido a causa do desejo, que é o seu famoso objeto A. Agora, ele se preocupa em definir a causa do gozo. Qual seria a causa do gozo? E aí, no final de uma discussão, ele conclui: o significante é a causa do gozo. Sem o significante, como mesmo abordar aquela parte do corpo? Como, sem o significante, centrar esse algo que, do gozo, é a causa material? Por mais desmanchado, por mais confuso que isso seja, é uma parte que, do corpo, é significada nesse depósito. Esta é uma citação, é um trecho, né, do seminário, que, como muitos outros, como eu falei, concentra em poucas palavras uma quantidade muito grande de referências teóricas. Lacan está fazendo essa afirmação, o significante é a causa do gozo, em uma aula na qual ele faz uma releitura da teoria da causalidade em Aristóteles. Então, vocês observem, Aristóteles possui uma teoria da causalidade que Lacan interpreta da sua maneira, da maneira dele, Lacan. Isso não quer dizer que seja uma leitura que algum filósofo concorde. Eu penso, eu nunca conversei com nenhum filósofo sobre essa leitura de Lacan,
da teoria da causalidade em Aristóteles, mas eu penso que se um filósofo escutar ou ler o que Lacan diz sobre a teoria da causalidade em Aristóteles, ele vai ficar escandalizado, né? Porque Lacan faz uma leitura, enfim, é uma leitura dele, de Lacan, é o que nós podemos dizer. Ora, na definição de Lacan, o significante é a causa material do gozo. O que é causa material? Em Aristóteles, só para situar vocês, na teoria de Aristóteles, a causa material diz respeito à matéria daquilo que está sendo o objeto de discussão. Então, por exemplo, uma estátua, esse é um exemplo clássico, não fui eu que inventei esse exemplo. Uma estátua. O que é a causa material da estátua, segundo Aristóteles? É a matéria da qual essa estátua é feita. Ela é feita de ouro, ela é feita de bronze, ela é feita de mármore. Então, a matéria da estátua, Aristóteles denomina a causa material. Então, quando Lacan diz que o significante é a causa material do gozo, ou seja, o significante é a própria matéria do gozo. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, isso tem a ver diretamente com o fato de que, para Lacan não, isso é um fato, nós não somos animais, nós vivemos no mundo da linguagem. Lacan nos chama de seres da fala, ou fala-seres, né? Ou seja, nós não podemos gozar como os animais gozam, né? Os animais gozam, né, uns dos outros sem o significante, né? Lacan fala na sua conferência italiana, Lacan fala do gozo do animal. Mas nós não somos animais, então nós precisamos do significante para gozar. E por quê? Porque o significante vai isolar, como ele diz, uma parte do corpo. Sem o significante, lembre-se da citação, eu leio para vocês de novo. O significante é a causa do gozo. Sem o significante, como mesmo abordar aquela parte do corpo? Então, o significante recorta no corpo partes, ou seja, elementos isoláveis. Lembre-se que Lacan, nesse mesmo Seminário 20, define o significante como um elemento isolável da cadeia, né? Ou seja, o significante é um elemento isolável e ele, enquanto elemento isolável, isola no corpo partes desse corpo para que o sujeito possa gozar. Então, aquilo de que se goza é de uma parte do corpo. Eu trago agora um comentário de Colette Soler, não do Em Corpo do Sujeito, mas de um seminário de leitura comentada, do Seminário 20, que eu já citei aqui na aula passada. Soler comenta esse trecho do Seminário 20. Diz a autora: o significante causa material do gozo. Como comentar isso? Resumamos dizendo, sem significante, não há meio de isolar a parte do outro corpo a ser gozada. Com efeito, é uma maneira de dizer, o significante recorta a zona erógena, mas não somente a zona erógena, recorta sobre o corpo do outro o objeto, a parte erógena. Então, Soler faz aqui uma distinção entre zona erógena, que é um conceito freudiano, nós conhecemos, e o que ela chama de parte erógena. O que é isso? Eu entendo da seguinte forma: a zona erógena é um conceito muito específico em Freud. Quando Soler usa a noção de parte erógena, ela generaliza um pouco mais. Parte erógena pode ser qualquer parte do corpo que possa ser isolada e tomada isoladamente como parte do corpo do outro, do semelhante, do parceiro ou da parceira, parte do corpo do outro a ser gozada. E não necessariamente uma zona erógena no sentido freudiano, né? Não é a zona
da pulsão oral ou a zona da pulsão anal. Não, é qualquer parte do corpo. Eu lembro aqui de um exemplo contemporâneo, que é o exemplo do diretor Quentin Tarantino. Não sei se vocês já repararam, mas sempre nos filmes de Tarantino tem alguma cena em que a atriz principal, ou também alguma atriz coadjuvante, ela é filmada em close, né, dos seus pés. Né? Por quê? Porque para Tarantino, pelo visto, né, os pés femininos têm uma importância especial para o gozo dele, de Tarantino. Né? Tem uma cena desse filme mais recente, que Era Uma Vez em Hollywood, um filme, por sinal, que é muito, muito, muito bom. Eu gostei bastante desse filme. Os atores e atrizes estão ótimos, a direção está perfeita, mas tem uma cena desse filme que é justamente um close dos pés da atriz Margot Robbie, que faz o papel de Sharon Tate, que era a esposa de Roman Polanski, que foi assassinada pelo fanático Charles Manson. Eu não vou contar aqui como é que Tarantino elabora essa história para quem ainda não assistiu o filme. Não vou dar spoiler. Mas o que é que o Tarantino faz? Ele coloca os pés da atriz sem nenhuma necessidade dentro da narrativa, diga-se de passagem, mas ele coloca em destaque, né, em primeiro plano na tela, e os pés um pouco sujinhos. Parece que isso deve ter algum efeito especial sobre Tarantino. Para dizer o quê? Qualquer parte do corpo, qualquer parte, literalmente, pode ser isolada pelo significante. Mas para ser isolada pelo significante, é preciso que exista o significante. Vocês sabem por quê? Porque se não existisse em inglês a palavra foot, pé, cujo plural é feet, se não existisse a palavra foot e a palavra feet, Tarantino não poderia isolar os pés das suas atrizes. Só é possível ele isolar essas partes do corpo, porque Tarantino é um ser da linguagem. E dentro da língua inglesa, que é a sua língua, existe uma palavra que designa essa parte do corpo. Então, o significante é necessário para que se possa gozar do corpo. Prossigamos, então, ainda nessa mesma página do Seminário 20, Lacan diz: como o sublinha admiravelmente essa espécie de kantiano que era Sade, olha aí, a referência mais uma vez ao Marquês de Sade, só se pode gozar de uma parte do corpo do outro, pela simples razão de que jamais se viu um corpo enrolar-se completamente até incluí-lo e fagocitá-lo em torno do corpo do outro. Gozar tem essa propriedade fundamental de ser, em suma, o corpo de um que goza de uma parte do corpo do outro. Como eu disse, esse é um seminário muito rico em definições que são verdadeiros aforismos. Né? Gozar tem esta propriedade fundamental de ser, em suma, o corpo de um que goza de uma parte do corpo do outro. A referência a Sade não deve ser tomada como uma alusão ao gozo do perverso, porque, veja bem, aqui trata-se do fetichismo mais comum. Eu não acredito, particularmente, não estou em posição de analisar Tarantino, mas adianto que eu não acredito de jeito nenhum que Tarantino seja um perverso. Ele exerce isso que se chama o fetichismo mais comum, né? Que é típico da sexualidade masculina. Dito assim, num tom coloquial, Tarantino tem tesão por pés. Pronto, é isso. Né? E Lacan diz, vou um pouco mais longe. O gozo fálico é o objeto pelo qual o homem não chega, eu diria, a gozar do corpo da mulher, precisamente porque aquilo de que ele goza é do gozo do órgão. Então,
Roland Chemamá comenta: trata-se antes disso que um homem pode comumente aproximar do gozo, que sempre tem relação com o parcial. Não é indispensável que ele chegue a recortar realmente sua parceira. Ou seja, recortar é recortar com significante, não é recortar com uma faca ou com um machado, felizmente, né? Ainda bem. Apesar de o autor se referir ao homem nesse comentário, isso não quer dizer que esse gozo, que aqui já está denominado gozo fálico, é um gozo de uma parte do corpo, que ele seja exclusivo do homem, do sujeito na posição masculina, porque o gozo fálico, e essa digamos assim, a novidade que Lacan traz, o gozo fálico é um gozo comum a homens e mulheres. Então, a mulher, da mesma forma que o homem, também só pode gozar do corpo do seu parceiro por partes. E diz, então, Lacan, o gozo, enquanto sexual, é fálico, quer dizer, não se relaciona ao outro como tal. Então, vejam bem, o gozo, enquanto sexual, é fálico, quer dizer, não se relaciona ao outro como tal. O gozo sexual, para Lacan, é sempre um gozo parcial. E a Soler comenta, falamos aqui do gozo extraído da relação sexual. Vejam bem, relação sexual, que em francês ela emprega o termo relation. Há muitas outras formas de gozo. Falamos de gozo no limite do aqui, falamos do gozo no limite do coito, da cópula. Portanto, o gozo não faz relação. E aí ele emprega a palavra rapport. Vejam bem, em francês existem duas palavras, relation e rapport, que nós em português traduzimos por uma palavra, relação. Então, quando Lacan diz na sua famosa máxima não há relação sexual, não existe relação sexual, ele emprega a palavra rapport, que significa, nós vimos isso, tanto relação no sentido amoroso sexual, quanto razão no sentido lógico matemático. A Soler diz, então, que o gozo não faz rapport, o gozo não faz uma razão entre os sexos, mesmo quando há uma relação, ou seja, mesmo quando existe a relação sexual no sentido de cópula, o gozo não faz rapport. Então, conclui-se que o gozo é sempre solitário. Mesmo quando há o encontro de dois corpos, cada um goza com seu gozo. O gozo não faz relação. O gozo é solitário. O gozo é sempre o gozo de um corpo que goza de uma parte do corpo do outro, do parceiro ou da parceira. Ele é solitário por definição. Então, eu chamo a atenção de vocês agora para o movimento teórico de Lacan. Lacan começa, né, no Seminário 20, falando de gozo no singular. Ele não define de que gozo ele está falando. Em seguida, ele nos leva a essa conclusão que diz respeito ao gozo, que aqui ele já denomina com o adjetivo fálico. E ele vai dizer que é o gozo, é um gozo parcial, é um gozo que toma partes do corpo do outro, do parceiro ou da parceira, e que diz respeito, de uma forma geral, aquilo que concerne a linguagem, ao significante. Então, nós ficamos sabendo que se trata de um gozo determinado pelas leis da linguagem, o que pressupõe a passagem pela castração, né? Pressupõe automaticamente que o sujeito passou pela castração. E é o gozo mais comum, porque Lacan falou que é o gozo sexual, mas não somente. Ele é também o gozo do trabalho, é o gozo do sintoma, é o gozo do sofrimento.
E é o gozo da criação artística. O artista, quando cria a sua obra de arte, isso também pode ser incluído na categoria do gozo fálico. Em suma, é o gozo que o sujeito sempre encontra. Por isso, Colette Soler vai dizer: portanto, tudo que passa nas palavras é gozo fálico. Eu gosto bastante dessa definição, né? Tudo que passa pelas palavras é gozo fálico. O sexual passa pela palavra? Passa. Então, o gozo sexual é gozo fálico. E o sofrimento neurótico passa pela palavra? Passa. Então, o sofrimento neurótico também é gozo fálico. A criação artística passa pela palavra? É gozo fálico. E o trabalho? Idem. Então, o gozo fálico é o gozo que mais se encontra. E a Colette Soler novamente diz: o gozo fálico não cessa de se escrever. Não há, senão ele, que se escreve. Então, vocês observem a diferença entre essa formulação teórica de Lacan e aquela de Freud, que situava o homem na categoria do fálico e a mulher na categoria do não fálico, ou não fálica. Charles Melman assim define: Freud amarra homem e mulher ao mesmo e único piquete, o do gozo fálico, para explicar a forma e o limite de suas agitações. Lacan pôde distinguir, além do gozo fálico, um gozo suplementar, outro, próprio àquela ou àquele que optou pela posição feminina. Fim da citação de Charles Melman. Então, para Lacan, homens e mulheres, ambos participam do gozo fálico. O gozo fálico não se deixa enganar pelo adjetivo, não confundam com a concepção freudiana. O gozo fálico não é característico do homem. O gozo fálico está para os seres da linguagem que passaram pela castração, ou seja, não importa se estão na posição masculina ou feminina. Ele concerne a castração simbólica e as leis da linguagem. Porém, como Melman nos lembra, além desse gozo, o sujeito na posição feminina tem acesso ao que Lacan qualifica como um gozo suplementar. Assim diz ele no Seminário 20. Que gozo é esse? E quais seriam as características desse gozo? Porque nós vimos até aqui as características do gozo fálico, né? É um gozo que tem a ver com o significante, tem a ver com a castração, é um gozo limitado, é um gozo parcial, no sentido de delimitar partes. Mas esse é o gozo mais comum. E o que seria um gozo outro, para usar a expressão de Lacan? Então, vamos ver como Lacan fala desse gozo outro no Seminário 20 também. Há um gozo, já que nos atemos ao gozo do corpo, que é, se posso me exprimir assim, para além do falo. E Roland Chemamá comenta sobre esse gozo outro. Eu cito Roland Chemamá. A partir daí, se opusermos a esse primeiro gozo, o gozo fálico, um segundo, que tomamos por dessemelhante, podemos ser tentados a concebê-lo como experimentando o corpo de maneira mais direta que o primeiro. E, de uma certa forma, são, então, todas as satisfações primordialmente corporais, todas aquelas que colocam entre parênteses a linguagem que nós remetemos a esse gozo outro. Então, gozo fálico, gozo limitado, gozo outro, gozo do corpo na sua totalidade. Lacan denomina esse gozo, distinto do gozo fálico, como gozo do outro, né? E logo no início do Seminário 20, ele faz uma observação muito importante acerca do genitivo objetivo e do genitivo subjetivo, né? Que são categorias que ele vai pegar das línguas neolatinas para dizer que certas expressões podem ser tomadas em dois sentidos. Ele fala, por exemplo, da expressão gozo do corpo. E ele fala dos dois sentidos. Eu cito Lacan. Gozar do corpo comporta um genitivo que tem uma nota sadiana, a qual acrescentei uma pincelada, ou, ao contrário, uma nota estática com X, tem a ver com êxtase, e não de estática, parada.
uma nota estática, subjetiva, que diz, em suma, que é o outro que goza. Então, portanto, nós encontramos no seminário de Lacan a expressão gozo do outro, e cada vez que encontramos essa expressão, se nós quisermos entender, se nós quisermos compreender a que Lacan se refere, temos que prestar muita atenção para saber se ele está empregando a expressão gozo do outro no sentido objetivo ou no sentido subjetivo. Porque no sentido objetivo, gozo do outro é tomar o outro como objeto do seu gozo, gozar do outro. O outro, nesse caso, é objeto. E gozo do outro, no sentido subjetivo, é o gozo dele, do outro. E o sujeito, no caso, experimenta a sensação de ser gozado pelo outro. Então, se nós não prestarmos atenção no sentido objetivo e no sentido subjetivo, nós nos perdemos completamente no texto lacaniano. Por acaso, eu me dediquei a pesquisar bastante o Seminário 20. Houve uma época que eu me dediquei a esse seminário e cheguei a produzir alguns artigos sobre ele, e eu pude notar o seguinte, que no início do seminário predomina o sentido objetivo, ou seja, Lacan se refere ao gozo do outro no sentido objetivo, como tomar o outro como objeto do seu gozo. E aqui nós estamos no registro de quê? Do gozo fálico, né? Tomar o outro, né? Ou tentar tomar o outro na sua totalidade, porque, como nós vimos, não se alcança o outro na sua totalidade. Alcançamos partes do corpo do outro. Portanto, a tentativa de gozar do outro é uma tentativa fracassada. Lembramos do que Lacan disse, né? Que nós não podemos englobar o corpo do outro na sua totalidade. Por quê? Porque nós não somos amebas, né? Somente se fôssemos amebas gigantes, poderíamos englobar o corpo do outro totalmente e gozar dele por inteiro. Mas nós só podemos, como nós vimos aqui, isolar partes. Por isso, Lacan vai afirmar que o gozo do outro não existe. Essa é uma afirmação que causou uma certa confusão entre alguns leitores de Lacan, entre alguns lacanianos, porque alguns entenderam que Lacan estava afirmando que só existe o gozo fálico, porque ele diz o gozo do outro não existe. Na verdade, o que ele está dizendo é o gozo do outro no sentido objetivo, tomar o outro na totalidade, na sua totalidade. Colette Soler, então, comenta essa afirmação de Lacan. Diz a autora, eis porque Lacan insistirá em seguida, em 1975, em 1974 e 1975, em dizer não há gozo do outro, no sentido objetivo do de, não se goza do outro. Ou seja, não é que só exista o gozo fálico, né? Que o gozo do outro não exista no sentido subjetivo. Ele não existe no sentido objetivo. O que Lacan está ressaltando aqui é o caráter parcial do gozo fálico. Então, é isso que ele chama de nota sadiana, né? Marquês de Sade. Nós temos a tendência a recortar, né? Imaginariamente, né? Porque não é recortar, como Roland Chamamar diz, né? Não é recortar literalmente, mas é recortar imaginariamente partes do corpo, como Tarantino recorta os pés femininos, que são a parte predileta desse diretor. Porém, essa busca de partes do corpo do outro não se restringe ao homem, porque a mulher também recorta no corpo do seu parceiro o órgão que encarna o falo. E aí eu trago uma citação de Charles Melman no seu livro O Homem Sem Gravidade. Quanto a uma mulher, ela tem um acesso mais direto ao objeto real, quer dizer, ao pênis, mesmo que só esteja ali a título representativo, se posso dizer,
desse falo que funciona no inconsciente. Então, o órgão masculino representa o significante fálico, que está no inconsciente, como ele diz, mas ele tem uma existência, o órgão, tem uma existência no real da anatomia. Então, da mesma forma que o homem recorta partes do corpo feminino, também a mulher, movida pelo gozo fálico, também recorta essa parte do corpo do seu parceiro. Bom, observem que até aqui nós só falamos do gozo do outro no sentido objetivo, né? Tomar o outro como objeto do gozo. Mas e no sentido subjetivo? No sentido de que o outro goza, ou pelo menos nós supomos um gozo dele, do outro. O sujeito tem a sensação de ser gozado pelo outro. E aí, como seria esse gozo? Lacan se refere a ele, nós vimos, como um gozo além do falo. E é um gozo, portanto, que escapa à linguagem, que estaria na categoria do indizível, do que não pode ser dito. E Lacan, então, dá um exemplo estranho, que é o êxtase dos santos místicos. Os santos místicos são aqueles que experimentam a experiência estática, como Lacan fala, né? Estática com X de êxtase. E é um exemplo muito estranho, né? Porque hoje em dia nós aceitamos com muita naturalidade, nos acostumamos com esse exemplo de Lacan. Mas é um exemplo que deve nos causar estranheza, porque o que é que tem o êxtase dos santos a ver com o que nós trabalhamos em análise, em psicanálise, né? E a Colette Solé diz muito bem, eu cito a Colette Solé, com efeito, não se pode imaginar que o gozo suplementar seja ilustrado unicamente pelos místicos, com os quais, aliás, a psicanálise tem pouquíssimo a ver. Ou seja, é um exemplo que Lacan dá, mas devemos procurar outros exemplos, né? Lacan, então, vai provocar no seu seminário suas colegas analistas, mulheres, para que elas digam algo a respeito desse gozo. Essa famosa provocação de Lacan, que todos conhecem, ele diz o seguinte: o que dá alguma chance ao que avanço, isto é, que desse gozo a mulher nada sabe, é que há tempos que lhe suplicamos de joelhos. Eu falava da última vez das psicanalistas mulheres, que tentem nos dizer, pois bem, nenhuma palavra. Ora, esse silêncio, né, esse nenhuma palavra, tem a ver com essa propriedade do gozo outro, de não ser um gozo do significante, de não ser um gozo que possa ser dito. Eu trago aqui um comentário de Marc Darmon sobre essa questão. É uma citação um tanto longa, mas ela é muito importante. Marc Darmon é um excelente estudioso de topologia, e ele trabalha muito bem essa questão dos gozos a partir da topologia. Mas e quanto ao gozo do outro no sentido subjetivo? O gozo próprio ao outro, que nós nos habituamos a chamar também de gozo outro. Pois bem, vocês sabem que Lacan falou dele no seminário mais ainda, como o gozo místico, por exemplo. É por isso que alguns homens não são indiferentes a esse gozo outro. Há místicos homens. Trata-se, portanto, de um gozo que não se limita a esse fechamento fálico, que vai além e sobre o qual, diz ele, as mulheres não dizem nada. Não podem dizer nada sobre ele. Mas por que é que elas não podem dizer nada sobre ele? Poderíamos mesmo avançar o seguinte: elas não podem dizer nada sobre ele por uma razão de estrutura. Por quê? Se o gozo fálico é aquele organizado pela linguagem, pelo significante, o gozo do outro não é menos organizado pelo simbólico, mas visa um para além da linguagem. De algum modo, escapa ao discurso e se experimenta no corpo. É a outra vertente da relação impossível
entre significante e real, pois a vertente fálica é essa impossibilidade que é vivida como um fracasso. Na vertente do gozo do outro, é essa impossibilidade que é vivida como um para-além, que é experimentada como um para-além. Então, temos aqui uma distinção importante, né? No gozo fálico, diz Marc Darmon, há um fracasso. Não se pode gozar do outro na sua totalidade. Não é possível gozar do outro na totalidade. O gozo fálico fracassa nessa tentativa. No gozo do outro, o que há é um para-além da linguagem, né? Há uma relação com o corpo, porém, essa relação não pode ser colocada em palavras. Mas em que consistiria exatamente esse gozo, né? Para dar um exemplo, porque o exemplo dos santos místicos, né, como disse Soler muito bem, é um exemplo que parece muito distante de nós, muito distante da nossa experiência clínica. Qual seria o exemplo mais próximo, né? Nós encontramos, por vezes, em autores lacanianos que falam do gozo outro e que se referem ao gozo feminino, alusões ao orgasmo feminino, tanto no sentido da forma de uma analogia, né, na forma analógica, quanto, às vezes, quase que como um sinônimo. Isso é um tanto ambíguo, né? Porque, como vocês viram, Lacan disse que o gozo sexual é o gozo fálico, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, o orgasmo não seria o gozo outro. No Seminário 20, entretanto, ele faz referências ambíguas, no sentido do gozo outro como sexual. Diz ele: então a gente o chama como pode, esse gozo vaginal. Fala-se do polo posterior do bico do útero e outras babaquices. Se simplesmente ela o experimentava, ela não sabia nada dele, o que permitiria lançar muitas dúvidas para o lado da famosa frigidez. Eu digo que são referências ambíguas do próprio Lacan, porque ele parece dar a entender aqui que o gozo outro teria a ver com o orgasmo feminino. Ao mesmo tempo, ele diz, em várias ocasiões, que esse gozo não é um gozo sexual. Por exemplo, quando ele diz na sua conferência A Terceira, ele emprega o termo parasexuado, para se referir ao gozo outro. Ele diz que é um gozo parasexuado. Ora, nessa expressão parasexuado, o prefixo para, que é um prefixo que é muito comum em várias palavras, né, que nós empregamos em português e está presente também em outras línguas neolatinas, para remete à ideia de ao lado de, da parte de. Lacan, então, parece dizer que é um gozo que, ainda que ele não seja o gozo sexual, ele está ao lado dele, ele tem a ver com o gozo sexual. Ele é parasexuado. Já Colette Soler, no seu livro O que Lacan dizia das mulheres, ela dá a entender, ou ela diz claramente, que esse gozo teria algo a ver com o orgasmo feminino, sim, teria a ver. Mas não no sentido de ser um sinônimo, vejam bem. Teria a ver por quê? Porque, considerando que o gozo sexual é gozo fálico, tanto para um homem quanto para uma mulher, portanto, experimenta o gozo sexual, assim como o homem, na categoria do gozo fálico. Mas, como ela também experimenta o gozo outro, que é um gozo que está além do falo, esse gozo do outro, ele interfere, de certa forma, no gozo sexual, enquanto gozo fálico. Há uma interferência de um gozo no outro. É como se ele se imiscuísse, ele interferisse. E ela chega a falar, então, da experiência de desvanecimento do sujeito. E ela chega a empregar o termo devastação.
eu leio aqui uma citação de Solé nesse livro, falando sobre o orgasmo feminino. É esse o núcleo da devastação. É o gozo outro que devasta o sujeito, no sentido forte de aniquilá-lo pelo espaço de um instante. Os efeitos subjetivos desse eclipse nunca faltam. Vão desde a mais leve desorientação até a angústia profunda, passando por todos os graus de extravio e de evitação. O sentido de algumas formas de frigidez se esclarece com isso. Aprendemos, além disso, o que impôs a Lacan a referência aos místicos, pois que outra coisa é a experiência mística exatamente? Todos os textos o clamam, senão o abolir-se no outro, o abolir-se como sujeito de qualquer projeto de criatura. Então, Solé, aqui, ela vai dizer que, para ela, a referência de Lacan ao gozo outro, dando o exemplo do êxtase místico, é porque no êxtase místico o sujeito se abole, há uma abolição do sujeito, que, segundo ela, estaria, de certa forma, presente no orgasmo feminino. E ela realça, ressalta a diferença marcante que há em relação ao homem, porque para o homem a experiência do orgasmo ela é uma coisa bem diferente de uma abolição do sujeito, muito pelo contrário, é uma experiência na qual o homem se reafirma enquanto sujeito. E é por isso, diz Solé, que um homem muitas vezes busca o orgasmo em momentos em que ele está subjetivamente fraco, em momentos que ele se defronta com a castração imaginária, como, por exemplo, em estados de depressão ou em momentos de tensão muito grande. E o orgasmo serve para o homem se reafirmar como sujeito, enquanto que para uma mulher a ideia de buscar um orgasmo no estado de depressão é uma das últimas coisas que uma mulher pensa. Isso a gente comprova clinicamente. Para o homem, não. Para o homem, não, porque para ele o orgasmo é uma experiência de reafirmação enquanto sujeito. E eu trago aqui, a respeito dessa diferença, uma vinheta clínica do artigo de Pierre Olanier. Vocês lembram, não sei quem lembra, que na aula passada eu citei esse texto de Pierre Olanier, é um texto de 1968, é a feminilidade e seus avatares, e nesse texto a Pierre cita o caso de uma paciente, uma mulher, né? É uma paciente da Pierre que ela tem um amante pelo qual ela é muito apaixonada, e ela se encontra secretamente com esse amante, e desses encontros secretos ela vivencia experiências muito intensas, né, de muito prazer sexual, que ela conta essas experiências para a sua analista, para a Pierre. E um belo dia ela chega à sessão de análise completamente arrasada. Por quê? Porque ela havia assistido na véspera uma conferência sobre o orgasmo feminino, uma conferência intitulada O Gozo, Direito Feminino. E ela traz, né, dessa conferência o panfleto, e ela mostra o panfleto à sua analista. E a Pierre comenta, eu cito Pierre, a conferencista, pois se trata de uma mulher, armada de um número impressionante de pranchas anatômicas, de esquemas neurofisiológicos, de estatísticas variadas, vinha, eu cito, quem diz eu cito é Pierre, né? Ela cita, desmistificar o mito da superioridade masculina, revelando às suas auditoras como o gozo estava ao alcance de todas, bastando que elas adquirissem o domínio do sistema neuromuscular que o rege. O efeito dessa palestra sobre a analisante é um efeito avassalador. Por quê? Porque a analisante, ao escutar essa descrição científica do orgasmo,
ela não encontra absolutamente nada de semelhante com o que ela experimentava como prazer sexual. E que vocês lembrem que eu disse que ela tinha experiências que eram extremamente prazerosas e que a própria Piera diz que não restava nenhuma dúvida em relação a pensar se ela poderia ser frígida. Isso não estava em consideração, segundo Piera. Porém, quando a paciente escuta essa palestra, ela começa a questionar a sua própria experiência prazerosa. E diz então a paciente de Piera: eu me pergunto, conclui ela, se o meu gozo é um simulacro, um fingimento, mas o prazer que eu experimento é, contudo, real. É como se viesse a me dizer que o que há de mais autêntico em mim é uma mentira, apesar de essa mentira ser o que sempre me pareceu o verdadeiro por excelência. Então, o que é que se conclui dessa vinheta clínica? Primeiro, como o discurso que se apresenta como discurso científico, né? Se ele é científico ou não, não importa, mas ele se apresenta como científico, como um discurso que se apresenta dessa forma, ou seja, ignorando o sujeito, excluindo o sujeito e procurando fazer uma afirmação que é uma afirmação que serve para todos, sem considerar a singularidade de cada um ou de cada uma, no caso, como um discurso desse tipo pode ter um efeito avassalador para o sujeito. Mesmo se ele se apresenta, né, mesmo se ele é veiculado por alguém que tem a ideia de que está conduzindo uma missão libertadora, né, um direito feminino. Né? Ou talvez por isso mesmo, pior ainda, né? Porque é justamente por ser veiculado por alguém que se imbui de uma missão libertadora, para quem escuta e não encontra lugar nesse discurso, isso tem um efeito, como teve sobre a paciente, um efeito avassalador. Porém, outra coisa também importante é ressaltar essa diferença, a diferença que a Colette Soler mencionava na sua citação e que eu comentei, né? Ou seja, aquilo que para o homem é uma certeza, para a mulher pode ser incerto, porque um homem ele jamais coloca em dúvida se ele teve um orgasmo ou não, salvo é bom colocar exceção em certos casos de psicose. Eu lembro aqui particularmente de um caso clínico de um psicótico que é entrevistado por Lacan. Eu escutei a leitura desse caso clínico. Não é um caso clínico de Lacan, é uma apresentação de enfermos, né? Onde Lacan escuta um paciente psicótico no hospital Henri Roussel, né? E ele comenta depois o caso com os psiquiatras. E é um caso interessante, porque é um rapaz, e Lacan pergunta a ele sobre as experiências dele com as namoradas, e ele é muito vago, né? Não por timidez, ele é vago porque você vê claramente que ele não consegue situar exatamente o que aconteceu. Né? Ele não situa. É muito interessante esse caso. E lembrando que o gozo outro é teorizado por Lacan como um gozo do corpo, né? Um gozo que toma o corpo na sua totalidade e, ao mesmo tempo, um gozo que está para além do falo, para além do significante fálico. Logo, ele escapa à palavra. Por daí a brincadeira de Lacan, a provocação. Por quê? Porque nossas colegas não dizem. Ou seja, será que o gozo está fora da linguagem porque a linguagem não consegue descrevê-lo ou porque ele próprio ele não é um efeito da linguagem? E eu encerro com essa citação de Colette Soler, no seu livro Adventos do Real, onde ela diz o seguinte: há um gozo do corpo que não é fabricado pelo discurso. O discurso se limita a lhe dar forma. Ele lhe dá a forma de um, com o maiúsculo,
e também lhe dá sentido. Bom, Está ficando tarde, a gente passou bastante do horário, né? Agradeço, Marcos, mais uma vez pela seriedade, né, na transmissão, pela parceria. Tem vários agradecimentos aqui no chat também a você, né? E esperamos ansiosos para a próxima aula. Eu vou deixar só um recadinho para a galera, quem quiser o livro do Marcos, a gente vende no ato, a gente tem outros livros também, dê uma olhada no nosso site, que está tudo lá. O Em Corpo do Sujeito também temos. Temos. Então, dê uma olhada lá no nosso site, tá todos os livros que a gente vende. E boa noite, então. Muito obrigada. boa noite, gente. Obrigado a vocês. Sempre muito prazeroso. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Marcos. Tchau, tchau, pessoal.